Hoje é dia de trazer prática para vocês sobre o mercado financeiro. No vídeo de hoje, mostrarei para vocês uma operação que eu fiz no Bitcoin e mostrando para vocês um pouco de prática nesse conteúdo de análise técnica. Para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. Então se inscreva aí embaixo para você acompanhar mais conteúdos como esse aqui no canal. E dito isso, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de educação financeira aqui no canal tratando sobre análise técnica. Seguinte, o Bitcoin está em alta e você não precisa ser nenhum gênio no mercado para perceber isso. É só olhar o gráfico e os dados que ele fornece. No Bitcoin pareado no real, a alta anual é de mais de 200% e o preço chegou a romper máxima histórica aqui por conta da forte alta do dólar no ano de 2020. E claramente a sua tendência principal é de alta. E como você sabe que o Bitcoin está em tendência de alta? A referência para isso é a teoria de Dow, e tem um vídeo meu aqui no canal explicando isso. Então que fique bem claro na sua cabeça. Em um mercado de alta, nós temos um movimento de bull market, ou seja, um movimento de alta dos preços. Então, em um mercado de valorização, os operadores financeiros devem estar operando mais a favor do movimento de alta, ou seja, comprando os ativos financeiros, para que ninguém opere contra a tendência, mas sim a favor dessa tendência. Mas por que devemos fazer isso? É simples. Olha a quantidade de operações bem-sucedidas que as pessoas poderiam ter tido aqui no gráfico, comprando Bitcoin e vendendo depois mais caro. O mercado em alta facilita justamente a vida de quem opera, usando o conceito básico do mercado de comprar na baixa e vender na alta. E tudo isso pode ser observado várias vezes no gráfico. Então, em muitas ocasiões no gráfico, você poderia estar ganhando dinheiro utilizando apenas compreensões básicas de preço, comprando em correções e vendendo em altas posteriores. Agora vamos analisar o trade que eu fiz com o Bitcoin. Então vamos lá, esse é o tempo gráfico que eu gosto de fazer minhas operações, para justamente perceber a formação de tendências secundárias e primárias no gráfico. Para confirmar outras movimentações do gráfico, eu também gosto e também acabo olhando o gráfico diário e o gráfico mensal. Porém, realmente eu acabo utilizando muito mais o gráfico semanal. Eu utilizo princípios técnicos de rompimento com price action e volume de negociações para entrada nas minhas operações. Bem como eu também gosto e utilizo bastante as linhas de retração de Fibonacci com a média móvel de 20 períodos. E também utilizo os indicadores do High Low Activator com o DD Index. Em um outro vídeo aqui no canal eu falarei sobre esses indicadores. Então vamos para o que foi feito no trade. Podemos perceber que o Bitcoin teve uma forte alta no seu preço sem uma correção nesse período. Quando esse candle aqui armou uma correção do seu movimento, eu coloquei uma linha de retração de Fibonacci para ver em qual linha de preço ele acabou corrigindo. E percebam que o preço corrigiu muito próximo da linha de 38% e apresentou posteriormente uma alta de 14%. Mas percebam também que a próxima alta que aconteceu após esse movimento de correção com este candle formado no gráfico não chegou a romper o topo anterior e dessa forma uma nova correção acontece no gráfico dos preços. Nessa nova correção do preço do Bitcoin eu observei algumas questões importantes. A primeira era que eu queria testar e analisar melhor essa região de 23%. É uma região bem arriscada para entrar em Fibonacci, porém quando a convicção de alta ou de baixa ela é muito forte por parte dos participantes do mercado, essa região também pode ser utilizada nas suas operações. Inclusive, podem perceber que o preço da minha ordem de compra nessa operação foi só um pouquinho acima dessa região de 23%. Porém, antes de executar essa ordem, eu fui no gráfico diário para observar outras coisas importantes. E percebi agora no gráfico diário que o preço já estava formando uma estrutura de mercado de baixa com topos e fundos descendentes. E que nessa nova tendência de baixa que estava acontecendo, um candle doji apareceu na formação aqui desse fundo no gráfico. E o candle que estava sendo formado no dia que eu realizei a compra já estava rompendo a máxima desse candle doji. E isso para mim foi determinante para comprar Bitcoin ao preço de 93.000
R$ 768. E quanto ao alvo de preço para apurar os lucros nessa operação? Para traçar um alvo de preço para ter lucro nessa operação, eu utilizei um princípio técnico importante com o volume de negociações. E também observei algumas coisas importantes sobre as características de price action para tomar uma decisão estratégica. Primeiro ponto, observe a divergência de volume. Essa divergência entre o preço e o volume denota uma fraqueza técnica do movimento de alta, já que o volume deve acompanhar a tendência dos preços. Nisso, o price action do gráfico diário estava em baixa, então a tendência apontada pela formação de estruturas de mercado de baixa também apontava para uma baixa dos preços. Então, no caso, por acreditar que eu estava operando contra a tendência nesse momento, eu encontrei uma região de referência no topo anterior deixado no gráfico para tentar realizar os meus lucros nessa operação em uma faixa de preço próxima à região de R$ 97.000. Como eu também tenho conhecimento de que suportes e resistências têm a tendência de se formarem em números redondos, eu acabei colocando a minha ordem de venda para apuração dos lucros a R$ 97.000, para que eu também pudesse ter um pouco mais de segurança nessa operação. Podemos perceber no gráfico que a alta do preço superou o valor de R$ 97.000, chegando a ficar acima de R$ 99.000. Porém, após o preço chegar próximo a essa faixa de negociações, bem próximo a outra referência de outro topo anterior formado no gráfico, o preço acabou voltando para sua tendência de baixa, se mantendo abaixo da linha de média móvel de 20 períodos, formando um candle doji no gráfico. A formação e o fechamento desse doji abaixo da linha de média móvel de 20 períodos me deu a clara sensação de que a força vendedora nesse momento estaria mais forte, o que me fez realmente manter a minha posição de venda e apurar os meus lucros na região de R$ 97.000. Ah, mas e se o preço acabar indo além da projeção de lucros que a gente analisou e projetou no gráfico? Bem, isso é relativamente normal de acontecer porque, primeiramente, nós não somos videntes, nós somos analistas técnicos e também porque apenas os grandes players do mercado que sabem exatamente qual o ponto de entrada e qual o ponto de saída na operação. Então, nosso papel, mais uma vez aqui ressaltando para vocês, não é fazer previsões sobre o preço do Bitcoin, é analisar padrões e encontrar pontos de entradas e saídas que nos deem lucro. E que no caso aqui, essa entrada deu um lucro de mais ou menos 3,5% em menos de 24 horas de operação. Bem pessoal, então esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Um vídeo informativo e educativo sobre estratégias de negociações. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo, deixa seu like no vídeo, comente aí embaixo que você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com suas amigas e até a próxima.